Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, 188ª noite. Shemselnihar colocou-se, portanto, no meio das 10 mulheres que a tinham esperado à porta. Era fácil distingui-la, quer pelo seu porte e pelo seu ar majestoso, quer por sua espécie de capa de tecido levíssimo, cor de ouro e azul celeste, que ela trazia presa aos ombros, por cima das vestes, as mais lindas que se possa imaginar. As pérolas, os diamantes e os rubis que a ornavam não estavam distribuídos desordenadamente. Apesar de poucos, eram escolhidos e de valor incalculável. Ela se adiantou com uma majestade que não representava mal o sol no seu curso através das nuvens que recebem o seu esplendor sem lhe ocultar o brilho, e foi sentar-se no trono de prata. Mal o príncipe da Pérsia viu Shemselnihar, só teve olhos para ela. Não mais pedimos notícias do que procurávamos, disse ele a Ebn Thaher, quando a encontramos, e não mais temos dúvidas quando a verdade se manifesta. Estás vendo essa encantadora beleza? É a origem dos meus males, males que abençoo e que não deixei de abençoar por mais rigoroso e duradouros que possam ser. Diante dessa beleza, não me contenho. Minha alma se perturba, se revolta e sinto que quer me abandonar. Parte, pois, alma, eu te permito, mas que seja para o bem e a conservação desse fragílimo corpo. Sois vós, cruel Ebn Thaher, a causa dessa origem. Crestes dar-me grande prazer trazendo-me aqui, e vejo que vim para acabar de perder-me. Perdoai-me, engano-me, fui eu que quis vir, e só de mim mesmo é que posso queixar-me. Ao terminar, desatou em pranto. Alegro-me, disse-lhe Ebn Thaher, por me fazerdes justiça. Quando vos disse que Shemselnihar era a primeira favorita do califa, foi somente para evitar essa funesta paixão que vos divertis em alimentar. O que estáis presenciando deve fazer-vos voltar à realidade. Conservai apenas o reconhecimento da honra que Shemselnihar vos deu, ordenando-me que vos trouxesse comigo. Voltai à realidade, e pende-vos em condição de aparecer diante dela, como ordena a boa educação. Ei-la que se aproxima. Se fosse preciso recomeçar, eu tomaria outras medidas, mas como já é impossível, rogo a Deus que não nos arrependamos. Resta-me ainda dizer-vos que o amor é um traidor capaz de atirar-vos a um precipício do qual nunca mais escapareis. Ebn Thaher não teve tempo de dizer outras coisas, porque Shemselnihar chegou, sentando-se no trono e saudou a ambos, inclinando a cabeça, mas deteve os olhos sobre o príncipe da Pérsia, e ambos falaram a muda linguagem entremeada de suspiros, pela qual, em poucos instantes, disseram mais do que teriam dito em muito tempo. Quanto mais Shemselnihar olhava o príncipe, tanto mais encontrava no seu olhar a certeza de que não lhe era indiferente. E Shemselnihar, já convencida da paixão do príncipe, julgava-se a mais venturosa criatura do mundo. Finalmente, desviou os olhos
para ordenar que se aproximassem as primeiras mulheres que tinham começado a cantar. Elas se levantaram e, enquanto caminhavam, as negras que saíram da aldeia trouxeram suas cadeiras e colocaram-nas perto da janela em que se encontravam Ebentayer e o príncipe da Pérsia, de modo que as cadeiras, assim dispostas, com o trono da favorita e as mulheres que tinha ao seu lado, formavam um semicírculo diante de dois homens. Quando as mulheres que se achavam sentadas antes nas cadeiras retomaram seus respectivos lugares, com a permissão de Shemselnihar, que a deu por um sinal, a encantadora favorita escolheu uma das suas mulheres para cantar. Esta, depois de afinar o alaúde, cantou uma canção que dizia que os dois amantes que se amavam perfeitamente tinham um pelo outro uma ternura sem limites, que os seus corações, em dois corpos diferentes, não constituíam senão um só, e que quando um obstáculo se opunha aos seus desígnios, podiam dizer com lágrimas nos olhos: se nos amamos, somos dignos de censuras? Censure-se o destino. Shemselnihar deu a entender tão bem pelos olhos e pelos gestos que tais palavras deviam aplicar-se a ela e ao príncipe da Pérsia, que este não pôde conter-se, levantando-se pela metade e debruçando-se sobre o peitoril que lhe servia de apoio, obrigou uma das companheiras da mulher que acabara de cantar a prestar-lhe atenção. Escutai-me, disse-lhe, e fazei-me o favor de acompanhar com o vosso alaúde a canção que ouvireis. Cantou então uma canção cujas palavras, ternas e apaixonadas, expressavam perfeitamente a força do seu amor. Quando terminou, Shemselnihar seguiu-lhe o exemplo. Disse a uma das mulheres: ouve-me também e acompanhai-me. Ao mesmo tempo, cantou de tal maneira que abrasou ainda mais o coração do príncipe da Pérsia, que lhe respondeu com outra canção, ainda mais apaixonada. Tendo assim declarado os dois amantes mútua ternura, Shemselnihar cedeu à força da sua. Levantando-se do trono, fora de si, encaminhou-se para a porta do salão. O príncipe, adivinhando-lhe a intenção, levantou-se também e correu-lhe precipitadamente ao encontro. Encontraram-se sob a porta, onde se abraçaram com tamanho prazer que perderam os sentidos e teriam caído se as mulheres que tinham seguido Shemselnihar não os tivessem sustentado, transportando-os para um sofá, onde os fizeram voltar a si, lançando-lhes água fria ao rosto e fazendo-os aspirar vários tipos de perfumes. Recobrando os sentidos, a primeira coisa que Shemselnihar fez foi olhar para todos os lados, e como não visse, Ebentayer perguntou ansiosamente onde ele andava. Este se afastara por respeito, enquanto as mulheres estavam ocupadas em socorrer sua ama e temia, com razão, consequências tristes para o que acabava de ver. Quando soube que Shemselnihar perguntava por ele, apresentou-se-lhe. A sultana Sherazade deixou de falar nesse ponto, em virtude do dia que estava aparecendo. Na noite seguinte, assim deu prosseguimento à história. 189ª noite. Alegrou-se Shemselnihar por ver Ebentayer e testemunhou-lhe sua alegria, dizendo-lhe: Ebentayer, não sei como poderei reconhecer as infinitas obrigações que vos devo. Sem vós,
jamais teria conhecido o príncipe da Pérsia e amado o que há de mais digno de sê-lo no mundo. Convencei-vos, pois, de que não morrerei ingrata e de que meu reconhecimento, se possível, igualará o benefício que vos devo. Ebn-Thayer não respondeu a tal cumprimento, a não ser com profunda reverência, e desejou à favorita a realização de tudo quanto ela pudesse almejar. Shamsel-Nihar voltou-se para o lado do príncipe da Pérsia, sentado perto dela, e olhando-o confusa após o que entre eles se passara, disse-lhe: Senhor, estou certa de que me quereis. Não duvideis de que o amor que vos tenho seja tão forte quanto o vosso. Mas não nos alegremos, por maior que seja o acordo entre os vossos sentimentos e os meus. Não vejo nem para vós nem para mim, senão dores, impaciências e pesares. Não há outro remédio para os nossos males, senão nos amarmos sempre, conformando-nos à vontade do céu e aguardando o que lhe aprouver decidir sobre o nosso destino. Senhora, respondeu o príncipe da Pérsia, fareis a mim a maior injustiça do mundo, se duvidasseis um só instante da constância do meu amor. Tão unido está a minha alma que ela constitui a melhor parte. Eu o conservarei após a minha morte. Dores, tormentos, obstáculos, nada será capaz de me impedir que vos ame. Terminado tais palavras, deixou cair copiosas lágrimas, enquanto Shamsel-Nihar não refreava as suas. Ebn-Thayer aproveitou-se da pausa para falar à favorita. Senhora, disse-lhe, permiti que vos assegure que, em vez de chorar, deveríeis vos alegrar por estardes juntos. Não compreendo vossa dor. Que será, pois, quando a necessidade vos forçar a uma separação? Já faz bastante tempo que estamos aqui, e bem sabeis, senhora, que precisamos nos retirar. Ah, como sois cruel, respondeu Shamsel-Nihar. Vós que sabeis a causa das minhas lágrimas, não vos apiedais da infeliz condição em que me vedes? Triste fatalidade! Que mal fiz para ser submetida à dura lei de não poder desfrutar da única coisa que me empolga. Certa de que Ebn-Thayer só lhe falara por amizade, não se zangou com o que ouviu, pelo contrário, aproveitou-o. Com efeito, fez um sinal à escrava, sua confidente, que saiu depressa, trazendo pouco depois frutas sobre uma mesinha de prata, que ela colocou entre a ama e o príncipe da Pérsia. Shamsel-Nihar escolheu o que havia de melhor e apresentou-o ao príncipe, pedindo-lhe que comesse. Ele levou a boca pelo ponto em que Shamsel-Nihar o tocara, e por sua vez apresentou alguma coisa a Shamsel-Nihar, que também a comeu da mesma maneira. Ela não se esqueceu de convidar Ebn-Thayer a comer com eles, mas vendo-se em lugar no qual não se julgava seguro, este preferira estar em casa, e se comeu, só o fez por complacência. Quando tiraram a mesa, trouxeram uma bacia de prata e água num vaso de ouro. Todos lavaram as mãos. Em seguida, voltaram aos seus lugares. Depois, 3 dentre as 10 mulheres negras trouxeram cada uma taça de cristal cheia de um vinho delicioso, sobre um pires de ouro, colocando-as diante de Shamsel-Nihar, do príncipe da Pérsia e de Ebn-Thayer. Para ficarem mais à vontade, Shamsel-Nihar reteve ao seu lado apenas as 10 negras, com 10 outras mulheres que sabiam tocar e cantar.
e após mandar que se retirassem as demais, pegou uma das taças e, segurando-a, cantou meigas palavras, acompanhada por uma de suas escravas, ao alaúde. Quando terminou, bebeu. Em seguida, pegou outra das 2 taças e apresentou-a ao príncipe, pedindo-lhe que bebesse, assim como ela acabara de beber. O príncipe recebeu-a com amor e alegria, mas antes de sorver o líquido, cantou uma canção que uma das escravas acompanhou, e cantando, as lágrimas caíram-lhe abundantemente. Com as palavras da canção, disse não saber se ia beber o vinho oferecido ou suas próprias lágrimas. Shamsel-Nihar apresentou então a 3ª taça a Ebn-Thaher, que lhe agradeceu a bondade e a honra. Depois, Shamsel-Nihar, pegando um alaúde das mãos de uma das escravas, acompanhou-se tão apaixonadamente com a voz que parecia estar fora de si, e o príncipe da Pérsia, de olho nela, imobilizou-se enfeitiçado. De repente, a escrava, merecedora de toda a confiança, entrou emocionada e, dirigindo-se à ama, disse-lhe: Senhora, Mesrur e os outros 2 oficiais com vários eunucos estão à porta e querem falar-vos, por ordem do califa. Quando o príncipe da Pérsia e Ebn-Thaher ouviram tais palavras, mudaram de cor e começaram a tremer, como se a sua morte fosse coisa certa. Mas Shamsel-Nihar, que o notou, tranquilizou-os com um sorriso. A claridade do dia obrigou Sherazade a interromper a história, que retomou na noite seguinte.